Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante que é por que eu acho que não é uma boa hora para estar pensando em vender opções nesse momento, tá? Eu vou abrir minha tela aqui para justificar essa opinião e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com mais conhecimento do que você entrou. Eu espero, pelo menos, tá? Então, se você gostou dessa ideia, aperta o like aqui, por favor, que ajuda bastante o canal e ajuda também o YouTube a entender que você gostou desse vídeo e vai ficar mostrando a minha cara aí na sua homepage quando você entrar no YouTube, tá? Bom, sem mais delongas, vamos falar sobre esse assunto, tá? O que a gente olha quando a gente está pensando em vender uma opção, né? Eu já tenho alguns vídeos aqui nesse canal. Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas tem aula sobre isso, né? O que você tem que olhar numa ação antes de fazer operações com opções nela, né? Especialmente as operações de assunção, tá? Venda coberta, venda de put, etc. E esse é um assunto recorrente, tá? Porque a coisa mais importante que a gente precisa olhar é a ação, tá? Mas tem alguns fatores, né? Você precisa olhar o ativo subjacente, se é uma boa ação, se você quer ter a alocação daquilo na sua carteira, o tamanho da operação, o percentual que você já tem em carteira, né, de renda variável ou não. Então, para o lado da ação, a gente olha essas coisas, tá? E do lado das opções, você pode olhar, por exemplo, a probabilidade daquela opção dar exercício ou não. E tem um fator que é muito interessante de olhar nas opções, que é a volatilidade implícita nas opções, tá? Lá no meu curso também tem aula só sobre esse assunto, né, explicando o que é a volatilidade implícita e tudo mais, mas é basicamente uma expectativa do mercado de quanto aquela ação vai se movimentar, né? Ela mede um certo nível de incerteza sobre o preço daquela ação. Então, falando aqui de uma forma mais leve para você entender facilmente, né, sem nada muito técnico, quando o mercado espera que aquela ação vai se movimentar muito, a volatilidade implícita nas opções aumenta, tá? Quando o mercado espera que aquela ação vai se movimentar pouquinho, a volatilidade implícita das opções cai, tá? Então, é típico, né? Antes de liberação de resultado de empresa, por exemplo, a volatilidade implícita sobe bastante. Antes de eleições, por exemplo, a volatilidade implícita sobe bastante, tá? Então tem alguns eventos que acontecem com a empresa ou com a economia de um país que mudam esse nível de volatilidade implícita que você tem nas opções. E por que isso é importante? Porque a volatilidade implícita, na verdade, ela é uma conta de chegada, digamos assim, que indica quão caras estão aquelas opções. Então, se a volatilidade implícita está muito alta, quer dizer que as opções estão muito caras relativamente a um período anterior, tá? Usualmente a gente usa aí 12 meses, né? Então, quando você olha para uma volatilidade implícita ali e ela está baixa, você está dizendo que aquelas opções estão baratas comparando com os últimos 12 meses, tá? Geralmente é isso que significa. Podem ter períodos diversos em que você olha a volatilidade implícita, mas o usual é fazer essa comparação 12 meses. Então, vamos aqui para minha tela, que eu vou mostrar para vocês as ações e como está a volatilidade implícita delas ultimamente, né? Eu estava notando ultimamente que os prêmios das opções estavam muito magrinho, né? Tinha tempo que não tinha um prêmio muito bom, assim, que, né, fizesse você querer vender uma opção ali com gosto, né? Com bastante prêmio. Então, como esses prêmios estavam muito magrinhos, eu falei, poxa, tem tempo que eu não olho como é que anda a volatilidade implícita, né? Será que elas caíram muito, né, com relação aos últimos 12 meses? E a minha expectativa se confirmou, né? A volatilidade implícita está bastante baixa em vários ativos. Olhando aqui na tela, ó, isso aqui é a Ambev, tá? Você consegue ver a volatilidade implícita dela aqui. E aqui tem um gráfico, né, na direita, tá? Que mostra o histórico, né, de volatilidade implícita. Então aqui no início do ano teve um aumento de volatilidade, né, ali no final de 2022 também estava com a volatilidade mais alta e agora está num dos patamares mais baixos aqui, né, como vocês podem ver aqui na tela, tá? Então tá ali em 21% mais ou menos, tá? Que é bem baixo. Aqui nesses quadrinhos que estão verdes aqui, né, por exemplo, ele está dando percentil, né, ou seja, o percentil dessa volatilidade implícita está em 14º. Isso vai de 0 a 100. Quanto menor, quer dizer que menor está essa volatilidade implícita comparada ali com os últimos 12 meses, né? Então está no percentil 14 aqui, o que é bastante baixo, tá? Então, esse é um exemplo aqui, Ambev. Mas se a gente vai descendo, olha só, as empresas pequenas geralmente têm volatilidade um pouco maior, né? São mais voláteis e tudo mais. Mas
Quando a gente chega aqui B3, por exemplo, tá? Olha só, tá nos menores níveis aqui de vol também. Olha só o gráfico como é que tá, né? A vol veio caindo, né, desde o final do ano passado até agora, né? Chegou num dos menores níveis que a gente tem agora. Banco do Brasil, a mesma coisa. Olha só, perto da eleição, o que aconteceu aqui, né? Com o Banco do Brasil, tá? Volatilidade explodindo. E aí a gente teve ali uma diminuição da incerteza, né? E a volatilidade do ativo foi caindo e está nesse patamar bem baixo aqui de 20%, tá? Perto da eleição chegou a 70%, né? Mas aqui agora está 20%. Então o preço das opções caiu bastante e está bem mais difícil você arrancar prêmio das opções, tá? Você tem Bradesco aqui, mesma coisa, né? Veio caindo. E várias outras ações, olha só, BB Seguridade, né? Também aumentou bastante a volatilidade no final do ano, depois em seguida veio caindo durante o ano inteiro até agora, tá? Então, o mercado está precificando essas opções de forma muito barata, né? As calls e as puts estão todas bastante baratas e não está no momento excelente, até Cielo, ó, que geralmente tem uma volatilidade bem alta, né? Olha só como caiu bastante a volatilidade implícita de Cielo, né? Enfim, então o fato é que o mercado não está pagando, não está remunerando tão bem assim as opções com relação aos últimos tempos, né, aos últimos 12 meses, tá? Então, se você for vender uma opção agora, tome bastante cuidado porque o prêmio está bem magro, isso diminui bastante ali a sua, vamos dizer assim, margem de segurança de quando você vende uma opção, tá? Então, fique esperto com isso e a boa notícia é que, eventualmente, essas vols mudam, tá? Então, essas volatilidades implícitas aqui não vão ficar assim baixinhas para sempre, né? Uma hora, eventualmente, elas vão voltar a subir, basta ter alguma chacoalhada no mercado, alguma incerteza, que a volatilidade volta a subir e a gente começa a ter prêmios melhores também nas opções, tá? Olha só, Gerdau também bem baixo, né? Várias ações aí com a volatilidade bem baixa, né? Comparado com os últimos dois. Olha Itaúsa, né? Itaúsa está com um prêmio bem magrinho, mas olha só, no final do ano tinha volatilidade perto de 40, agora está 18 aqui. Tá? Ou seja, uma diferença muito grande, isso faz muita diferença lá na remuneração que você tem nas opções, tá? Então tome muito cuidado quando for fazer essas vendas de opção e fique atento a oportunidades de outras estruturas, tá? Não necessariamente as vendas cobertas e vendas de put, mas outras estruturas que você pode fazer com opções que podem tirar proveito, por exemplo, dessa volatilidade baixa, né? Então isso vai afetar as opções longas com mais veemência, assim, né, com mais intensidade. Então você pode dar uma olhada lá para ver se tem alguma oportunidade de estrutura para montar, utilizando opções longas, especialmente as puts, né, que estão ficando mais baratas. Então tem várias coisas que você pode olhar para montar estruturas diferentes e se aproveitar desse momento de volatilidades baixas. Mas para as operações mais básicas, venda de call, venda de put, etc., fique um pouco mais atento porque o cenário não está assim dos melhores, né? Não estão te remunerando tão bem pelo risco que você está correndo, tá bom? Esse é um recadinho rápido, um vídeo bem por cima aqui, não quis entrar muito em tecnicidade nem nada desse tipo, mas é legal para vocês pegarem essa noção, né, de, poxa, os prêmios estão muito magros, de repente é uma hora de eu pensar em outras estruturas ou então esperar, aguardar os prêmios subirem de novo para poder voltar a fazer minhas vendas, beleza? Se você quiser aprender operações estruturadas com opções, eu tenho um curso sobre isso, vai te ensinar a fazer renda com opções, vai desde o zero, o que é uma opção, a gente passa por todos esses conceitos, por estruturas básicas, por potencializações, tem bastante conteúdo lá no curso, você vai gostar bastante, é um curso barato, didático, objetivo, tem centenas de alunos satisfeitos lá que me mandam depoimentos com bastante frequência, então clica no link da descrição aqui, que você vai para um vídeo onde eu te explico como funciona esse curso, tá? Vai ser um prazer te receber lá do lado de dentro e a gente se vê no próximo vídeo que vai estar aparecendo nesse quadradinho aqui. Então clica aqui para você assistir o próximo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.